Boa noite, boa noite. Como de praxe, eu gosto de registrar data e local. Estamos aqui mais uma vez, graças ao nosso bom Pai, em plena quinta-feira, 30 de outubro de 2025. E estamos indo aqui para o oitavo vídeo, o oitavo episódio. E como algumas pessoas dizem, né, que vai dar uma entrevista de cara limpa. Não será de cara limpa, mas de cabeça limpa, porque eu tirei meu cabelinho para lavar, então será assim. E hoje o foco vai ser atender o pedido de um amigo cepiano. Como eu já comentei, cepianos são os colegas, os amigos que moraram na casa do estudante do Piauí, em Teresina, nos anos 80, mais precisamente, anos 80 e 90. Então, vou atender o pedido do meu amigo Jonas, que ele falou assim: Nilvan, você poderia, deveria registrar a história da convivência, como é que era a convivência na sua casa, considerando que tantos irmãos, 13, como é que era essa convivência, a relação com pai, mãe, com irmãos, e etc e tal. E eu acatei o pedido dele, obrigado pela ideia, Jonas. E aí eu vou aproveitar esse gancho e vou até sugerir para os pais de família que porventura assistirem, que tenham filhos mais jovens, que muitas das vezes, hoje, ficam reclamando muito das escassezes, e talvez sirva de referência para eles perceberem que talvez aquilo que eles chamam de pouco, talvez não seja tão pouco assim. Ontem talvez fosse bem menos. Então, já atendendo o seu pedido, vou tentar elencar aqui pelo menos algumas passagens do dia a dia, da nossa família. 3 irmãos, no interior. Na época, interior super simples, não tinha água encanada, não tinha energia elétrica. Digo isso porque mudou a realidade, como eu falei que tudo muda. Hoje o meu municípiozinho que eu nasci, que chama Terra Vermelha, que pertence a Rio Grande do Piauí, hoje já tem água encanada, já tem energia elétrica, mas na minha época não tinha nada disso. Então, como é que era a nossa rotina? Mais ou menos a rotina era assim. Como eu já contei em outro vídeo, eu comecei a trabalhar muito novo, aí, com certeza com 8 anos de idade. Eu digo mas na verdade naquela época todas as crianças faziam isso, E basicamente era assim: a gente acordava entre 6 e 7 horas da manhã, a gente já ia para a roça. Aquele dia que a gente sabia que ia ter um café da manhã, que na verdade a gente usa a linguagem que a gente praticava, a gente chamava quebrar o jejum. Quando a gente sabia que ia ter, porque infelizmente nem todo dia tinha, o meu pai geralmente deixava os mais novos em casa para ir um pouco mais tarde levando esse quebra-jejum. Ia para a roça meu pai, o mais velho, às vezes ou às vezes 2 mais novos ficava para ir tipo 7h30, 8 horas da manhã para levar esse quebra-jejum. E o que era esse quebra-jejum? Basicamente era beiju, que o pessoal chama de tapioca, às vezes era cuscuz, às vezes era macaxeira, e geralmente era acompanhado de rapadura, uma vez ou outra café, porque café tomava em casa, mas para a roça ninguém tinha o privilégio de ter uma garrafa térmica. Então geralmente eu estou falando café, mas acho que café era uma raridade mesmo, de café para a roça. E às vezes não tinha esse quebra-jejum, e algumas vezes era rapadura com farinha, Então era assim que a gente sobrevivia naquelas épocas. Aí a gente trabalhava geralmente até 11h30, meio-dia, e a roça sempre, no geral, salvo exceções, era próximo de casa. A gente ia para a roça, voltava para almoçar
e depois por volta de 1h da tarde, 1h30, dependendo do calor, a gente retornava para a roça e ficava até por volta das 5h da tarde, 5h30, 6h. Cada dia era uma história. Aí o que acontece? A gente ia para casa almoçar e o trabalho não terminava, porque quando a gente chegava em casa, geralmente, enquanto a mãe finalizava o almoço, a gente ia buscar água no tanque, água para lavar prato, água para beber, para tudo, porque como eu disse, não tinha água encanada. A gente ia buscar água para isso, e também quando a gente tinha porco no chiqueiro, né, para engorda, a gente também buscava água para dar banho no porco, por causa do calor. Então veja bem, a gente banhava pouco, mas o porco tinha que tomar banho todos os dias por causa do calor, o negócio era arrochado. E no finalzinho da tarde, quando chegava em casa entre 5 e pouco, 6h da tarde, aí tinha que jogar bola. Como é que jogava bola? Voltando um pouquinho, lá em casa, quem já assistiu sabe, nós somos em 13, ninguém é gêmeos, mas sempre nasceram dupla, nasceram 2 homens, 2 mulheres, 2 homens, 2 mulheres, ninguém é gêmeo, mas nasceu nessa sequência. Porém, nós temos 2 que nasceram no mesmo ano. O segundo filho e o terceiro um nasceu em janeiro de 63 e a outra nasceu em dezembro de 63, do mesmo ano. Aí eu até brinco, né, que lá em casa, quando tinha, porque o meu eu mandei tirar, no geral, todos nós temos o cabelo bom. E esses 2 que nasceram no ano só, no mesmo ano, por incrível que pareça, saíram com um cabelinho assim meio falho. Acho que a matéria-prima não estava no ponto ainda, né? E eu falo com naturalidade, porque ele sabe que é brincadeira, que é o Edilson, que é o segundo filho, e a Edilson, que é a terceira filha. Pois bem, e ali no interiorzinho na época era muito próximo. A casa nossa, para a esquerda, a mais ou menos, vou arredondar, uns 300, 400 metros, a casa do meu avô paterno, e um pouquinho para a direita, mais sentido frente, tinha a casa da minha tia Maria, irmã do meu pai, que lá também tinha 2 rapazinhos, o Raimundo e o Mário. Então, era esse quarteto mais ou menos da mesma idade. O Raimundo, meu primo, um pouquinho mais velho, o Mário, irmão dele, assim, ou é da minha idade ou diferencia muito pouco, não sei exatamente, de 1 ano ou alguns meses. E como eu falo que lá em casa é dupla, a dupla seria eu e o Edivan, que é mais velho que 1 ano. Então a gente jogava bola sempre que possível no final da tarde, entre 5h30 e 6h, e a gente jogava até no escuro. A bola eu já falei como é que era, né? Era aquele, eu falei em outro vídeo, era uma meia cheia de malva, e aí tinha a época que a gente já podia ter uma bolinha que a gente conseguia comprar depois, muito sacrifício, uma bolinha de plástico, enfim, né? Então, mas a gente jogava bola basicamente todos os dias. Aí era a dupla, né? Para ficar um pouco equilibrado, era eu e o Raimundo, meu primo, que ele era já um pouco maiorzinho, e o Edivan e o Mário era outra dupla. Por que eu estou contando isso? Porque era essa rotina, e como eu disse, a gente buscava água para dar banho nos porcos, a gente buscava água para fazer comida, para beber, mas infelizmente a gente não tinha essa cultura de banhar muito não, porque a água era escassa. Então a gente falava cercear. Cercear seria lavar os pés e os braços e passava água no rosto. Então quando a mãe chamava, começava a brigar para ir jantar, tipo já 6h30, 7h da noite, já no escuro, a gente ia, aí chegava em casa tinha que lavar os pés e os braços. Então essa era a rotina. E algumas vezes, como eu contei lá em outro áudio, eu também ia muito dormir na casa do meu avô materno, que eu contei a história que eu ia dormir lá e trazia o leite no dia seguinte, porque meu avô tinha gado naquela época. E a gente cresceu dessa forma. E aí, tinha muita briga, que é normal. Eu e o Edivan, meu irmão mais velho que 1 ano, basicamente, não dá nem para elencar o motivo. Por nada, besteira, a gente brigava basicamente todos os dias. Por muitos anos. Depois a gente parou com isso, temos amizade maravilhosa até hoje, como todos os demais irmãos. E por que eu estou falando do Edivan? Porque a gente conseguiu conviver mais junto assim, né? Conviveu mais tempos. Porque o meu irmão mais velho, o Wilson, até pela questão já de diferença de idade,
Eu lembro muito pouco da presença dele conosco, porque ele teve a oportunidade, esse meu avô materno, como eu falei, que ele tinha gado, ele tinha engenho, e naquela época era uma coisa rara. Meu avô já tinha casa na cidade de Floriano, que é uma cidade já um pouco mais desenvolvida, que fica arredondando uns 140 quilômetros do meu interiorzinho. E meu irmão mais velho já morava basicamente lá em Floriano para estudar, então a gente conviveu muito pouco nesse período aí. E o outro padeiro, que é o Edilson, morava lá conosco, mas realmente eu confesso que eu não consigo lembrar muito o porquê que ele não participava desses jogos com nós. Não lembro bem o porquê, mas o fato é que na hora do futebol era só nós quatro, basicamente. E os dois mais novos do que eu eram tão novos ainda que não dava para jogar bola ainda. Só mais para frente que eles começaram a participar desse futebol, que era o Adivan e o Petim, chamado de Petim, Edmilson. Enfim. Então a vida de uma mãe de família, de um pai de família, era muito sacrificada naquela época, né? A gente fazia isso, lavar roupa, por exemplo. A gente chama trouxa, né? Trouxa nada mais é do que pegar um lençol de cama, aí coloca todas as roupas sujas ali dentro, dá um nó, põe na cabeça e aí caminhava 3, 4 quilômetros para encontrar uma fonte de água para lavar. Era assim que funcionava. Então, era muito sufocante a vida da mãe de família, né? Ir para a cidade, que fica a 10 quilômetros, nessa época eu era muito pequeno, a gente só ia mesmo quando tinha algo importante, tipo época de vacinação, a ver quando ia um médico lá na cidade, coisa assim do tipo, né? E aí é bom que se diga aqui, que eu me lembro muito claramente, era uma festa, dia de vacinação, porque transporte era uma raridade, né? Então a gente ia, geralmente quem tinha conseguia um jumento, uma cangalha e põe um pá de jacaio, nós estamos estranhos, jacaio, é um negócio lá que é feito, aí colocava 2 meninos em cada jacá, outro na cangaia, e era uma festa para ir para a cidade, porque até mesmo bicicleta, que eu me lembro, basicamente tinha 2 bicicletas lá na minha região, que era do tio Milton e um rapaz chamado Valdemir, chamava Valdemir de Marieta, que tinha bicicleta. Então não era uma coisa muito comum, não. E o que a gente plantava lá na roça? Basicamente era só para subsistência mesmo. O básico lá na minha região era arroz, feijão, milho, às vezes plantava uma macaxeira, simplesmente isso. E aí, depois de muito tempo, eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, como a gente era pobre de ideia, porque não dá nem para dizer que era preguiça, porque a gente trabalhava bastante. Hoje eu penso, custava-nos plantar um pé de banana, plantar um pé de manga, plantar um pé de, sei lá, tangerina, para você ter alguma fruta para agregar. E a gente não tinha essa facilidade de fazer isso, tá? E isso na fase de muito pequeno. Depois já até falei um pouco em outro, que aí veio a parte da época. E estudar, como é que estudava? Lá na casa desse meu avô paterno, a minha tia Creuza, era professora, né? Me parece que a prefeitura pagava lá um saláriozinho para ela, na época lá, para ser professora, só que não tinha estrutura escolar. Na própria casa dela, era uma casa grande, naquela época, inclusive essa casa aparece no primeiro vídeo, tem uma casa bem rústica, é essa casa aí. Então a gente sentava na sala e realmente era no chão mesmo, tinha um baú que era tipo uma mala antiga, uma mala de madeira chamava baú. Aí a criança sentava no chão, alguns usavam aquele baú como carteira, e enfim, foi assim que nós fizemos o primário. Depois, quando já nos anos 80, aí construíram um colégio lá, que na verdade, acho que eu não peguei o último ano primário desse colégio, estou me voltando na memória aqui, já era o colégio no último ano primário, já tinha um colégio já com carteira, já toda uma infraestrutura que a prefeitura construiu. Aí daí veio a época do ginásio, nos anos 80, 81, 82, 83, que aí já tinha que ser na cidadezinha, em Rio Grande, que aí eu já contei que eu fazia esse percurso, geralmente 2, 3 vezes por semana a pé, para ir assistir aula à noite e voltava de manhã cedo para poder trabalhar.
que a gente ia geralmente mais a pé. Aí nessa época também meu pai já tinha conseguido comprar uma bicicleta quando ela estava funcionando, e aí a gente às vezes ia de bicicleta também, né? Será que o senhor já contou em algum vídeo a história do picolé, que o Wilson ia pra Floriana e falava de picolé e tudo mais, e o senhor ficava, nossa, o que é isso? Eu acho que o senhor falou só pra gente, né? A Emily tá perguntando a história do picolé que eu contava do Wilson. O Wilson é o meu irmão mais velho de tudo, aquele que eu falei que morava em Floriano, né? E aí eu tenho algumas poucas lembranças que quando ele vinha passear, a gente ia fazendo esse percurso aí a pé entre a Terra Vermelha e Rio Grande, aí ele ia falando de algumas coisas lá da cidade grande de Floriano, falando do rio Parnaíba, que tinha uma coroa lá, a coroa é tipo uma praiazinha de água doce, né, que dava para tomar banho. Aí ele falava de maçã, e eu ficava pensando o que era isso, falava de picolé, e eu ficava pensando, meu Deus do céu. Assim, ele falava, mas eu não conseguia visualizar, não tinha ideia o que fosse isso, picolé, maçã, enfim, coisa simples, mas que a gente não tinha conhecimento, né? Nem sabia que isso existia. E aí, essa família grande, né? Você pode perguntar hoje assim, e hoje, o que acontece com essa família? Como é que essa família está? Não, peraí, vou voltar uma parte aqui, que eu estava lembrando. Que eu falei que a gente brigava bastante e, consequentemente, a gente apanhava bastante, porque naquela época, os mais velhos estavam conversando, se uma criança atravessasse, o pai ou a mãe, ou o tio ou o avô, só dava uma olhada assim atravessada, a criança já sabia exatamente que tinha acontecido algo errado ali, que depois ia sobrar para ela, né? E a minha mãe, 13 filhos, imagina administrar tudo isso. Então, a gente ia obedecendo só no olhar, mas aquelas falhas que ela considerava grave, ela ia registrando na memória dela. E aí, lá no interior, a gente chama cipó, que é uma varetazinha fina, né, que é flexível. Então, lá em casa era assim, meu amigo. Nós cortávamos os cipós, acreditem. A gente fazia um depósito, a minha mãe tinha um depósito de cipós. A gente cortava, ela deixava lá escondidinho, murchando. Aí ela ia acumulando as nossas falhas. Aí chegava um certo dia que ela nos chamava, e a minha mãe tinha um certo comportamento que era o seguinte: um filho errava, geralmente, né? Ela aproveitava e já batia em todos, que era para servir de exemplo para que o outro não errasse. Aí, pior do que apanhar mesmo com cipó, é aquela questão que a gente fala que é a pisa, é a surra falada. Então, minha mãe ia metendo o chicote e dizendo, você está apanhando por causa disso, por causa daquilo. Então, ela puxava todo o histórico para o menino saber por que estava apanhando, para evitar de cometer o mesmo erro posteriormente. Então a gente apanhava muito e eu era meu chorão, né? E eu gritava, maninha, surra eu primeiro, bate eu primeiro. Na minha cabeça, o que é que eu pensava? Quando ela terminasse a fila de bater todos, já tinha passado a dorzinha e aí estava tudo bem, porque aquele cipózinho, ele é fino, ficava as marcas na pele da gente e ficava ardendo muito depois. Então, já meu pai era diferente. A minha mãe batia com mais frequência, mas digamos assim, ela batia de forma muito educada. Realmente era com cipó, coisa assim do tipo, né? Já meu pai não, meu pai batia menos vezes, mas quando meu pai pegava, aí o negócio era pesado, porque meu pai não media. O que ele tivesse na mão, na hora, ele arrochava os bios, como fala no interior. Outra coisa também que era interessante, que nem eu falei, a gente estava banhando porco, mas nós não banhava tanto assim não. Mas aí tinha aquele dia de banho, aí também era uma cena muito interessante, que aí a minha mãe pegava todos nós ali, levava lá para o açude, para o tanque, e aí fazia uma fila, era interessante. Aí o que ela fazia? Molhava um e passava o sabão, que naquela época sabonete era... Quem que tinha sabonete? Ninguém tinha sabonete. Só quando o pai ou a mãe às vezes ia para a cidade é que usava sabonete, mas era um sabão que era fabricado em casa, sabão caseiro, chamava sabão de... esqueci o nome, mas enfim.
de potássia, sabão de potássia, que era feito com restos dos animais, né, as tripas e um monte de coisa lá, e fazia esse sabão, enfim. Aí como é que funcionava? A gente pegava água no tanque, lá numa bacia, aí ela molhava um, passava esse sabão, aí ia para a fila, aí molhava o outro. A gente já falava assim, fica de corador, que era para amolecer a sujeira, que realmente ficava muito suja, a terra impregnava na pele. Aí molhava um, ensaboava, molhava o outro, ensaboava, depois voltava o primeiro enxaguando, tipo assim, e fala ceroto, tirando a sujeira. Era uma comédia. E aquela água na gente, eu lembro que passava um ventinho frio, rapaz, chega que fazia curva. Era dessa forma aí. E na roça tem uma coisa engraçada também, que agora que eu estou lembrando aqui, que eu não organizo, vou lembrando aos poucos. Na roça era engraçado. Hoje, aqui na cidade grande, a gente veste uma camiseta, você toma banho, usa desodorante, usa um perfume, aí pega uma camiseta e dá uma saidinha. Às vezes você volta depois de 2 horas, chega em casa, você já não quer mais usar essa camiseta. Agora, pasmem, lá no interior, era a coisa mais normal do mundo, eu, Nilvan, pivetezinho ali, usar uma camisa durante 2 semanas sem lavar. Cara, isso é o cruel, mas é a verdade. A camisa juntava lá o suor, aquele sol quente, o suor, quem é da época sabe, o suor gera um sal, que o sol tem sal, às vezes ficava branca a camisa do sal, aquilo seca na roupa, a camisa fica dura, você pode deixar a bicha em pé que ela não cai. E aí muito engraçado que hoje assim, você vai na rua já quer trocar, e na época a gente vestia 1 semana, 2 semanas e estava tudo certo, tudo normal, né? Tudo normal, parece que não sujava para nós, era uma coisa padrão. A outra coisa também que mudou muito é a questão também do comer, o quanto a gente comia, né? Naquela época, quando eu vinha da roça, época de milho, a gente trazia bastante espiga de milho para casa. Naquelas épocas também a gente tinha muito mel de abelha em casa, que meu pai tirava abelha, tinha muito mel. E o que acontece? Cara, depois do almoço, e a gente comia bastante, depois do almoço eu comia, sem exagero, 2, 3 espigas de milho assada. Mel, eu pegava uma xícara, eu estou falando assim porque hoje eu pego 2 colheres de mel, me parece que já é muito. Mas quando eu era pivete, eu comia uma xícara de mel pura, eu comia outra com milho assado, eu comia outra com farinha, tudo assim num intervalo de 40 minutos, eu fazia tudo isso, cara. Era muita gula, muita gula. Hoje a gente está mais, digamos assim, cheio de nome trisca, né? Tudo parece que é exagero. Então é isso, essas coisas do tipo aí. E aí você pergunta assim, e como é que está essa família grande hoje? Desses 13 filhos, hoje nós temos ainda 11 aqui sobre o solo, né? Porque em 98 o meu pai chamou um dos meus irmãos, mais novo que eu, na época ele era muito jovem, tinha apenas 26 anos, que é o Adevan. E quando foi agora em 2013, o papai chamou o outro irmão nosso, o mais velho, que é o Wilson. Quando foi no ano passado, em julho, aí o papai do céu convidou a minha mãe, que estava com 80 anos, e o meu pai, graças a Deus ainda continua, mora lá na minha cidadezinha ainda, em Rio Grande do Piauí. Hoje está com 88 anos, completa 89 em fevereiro. E mesmo assim hoje ele anda de bicicleta, joga sinuca, né? E aí nos últimos anos morava na minha cidade só a minha mãe, meu pai e esse irmão mais velho, né? Aí depois ficou só minha mãe e meu pai. A partir do ano passado ficou meu pai, ou só ficaria meu pai, que, como eu já disse, todos os irmãos estão em São Paulo, a exceção da NEM, que é a Edilça, que mora em Teresina, que é aquela que eu contei a história quando eu viajei para São Paulo. E aí a gente chegou num acordo que o irmão mais velho, o segundo irmão mais velho, que é o Edilson, que morava em São Paulo, retornou para Rio Grande, obrigado
Edilson, que a gente chama de Espoleta, que está lá cuidando do nosso pai. Então, é assim que está a realidade hoje. Quer fazer alguma pergunta, Emily? Tranquilo? Ficou alguma coisa que você queria perguntar? Eu achei interessante na conversa do Jonas com o senhor, quando ele falou sobre essa questão, né, que hoje em dia muitas famílias têm 2 filhos. E no caso, eram 13 filhos. E essa educação que foi desenvolvida pelos seus pais. Então, como foi isso? Como o senhor percebe essa diferença hoje? Né? Hoje o senhor é pai de 2. E sua mãe e seu pai foram pais de 13. Essa administração familiar, esse cuidado, essa postura, o que o senhor percebe no mundo de hoje e no mundo de ontem? Boa pergunta, Emily. Como eu já falei em outro momento, as coisas mudaram muito. Basicamente, tudo mudou. Principalmente a educação. E eu vou falar nem da educação verbalizada, mas principalmente a educação gesticulada. Porque, como eu falei há pouco minuto, naquela época, o pai olhava para o filho, ou a mãe, e às vezes não precisava nem ser o pai, era só uma pessoa mais idosa, olhava para uma criança, por algum comportamento que ele fazia fora do padrão, a pessoa já se tocava que tinha que se corrigir. Então, o que eu percebo é que as crianças de antigamente, ela já nascia num ambiente de educação natural. Não tinha cultura, mas tinha educação. Não sei como é que explica isso, mas a pessoa não tinha cultura, não tinha estudo, mas tinha educação. Sabia respeitar o próximo, respeitar o mais velho principalmente, entendeu? E ainda tem um detalhe, se falhasse mesmo, como eu falei, o chicote estralava, apanhava mesmo. E com isso, queira sim, queira não, claro, eu falo assim, batendo de forma educada, isso educa, entendeu? Até porque, pegando um gancho aqui, é bíblico, né? É bíblico, lá na Bíblia está bem claro, fala o seguinte, está bem claro na Bíblia, o pai que não faz o filho chorar quando pequeno, depois de grande, chora pelo filho. E aí a vida tem mostrado isso mesmo, que todas aquelas crianças que não foram educadas pelos pais, essas crianças quando cresceram, elas se desviaram, não tiveram bom comportamento. E aí aquela questão, a realidade no interior é uma, a realidade na cidade grande é outra. Se você for cair em outros caminhos, a vida lhe ensina, e aí vai para a prisão, comete adultério, essas coisas do tipo, crime, e o pai acaba chorando pelo o futuro do filho, entendeu? Então, assim, eu acho que o próprio ambiente já nos direcionava a ser mais educado, tá? Outro ponto importante é essa questão mesmo que você falou, que lá em casa nós éramos 13 irmãos. Então, hoje, lá em casa, quem tem mais filho tem 2. Tem um filho, tem 2, ou seja, então as famílias estão diminuindo muito, muito, muito mesmo nos últimos tempos. Não sei se eu respondi. Alguma pergunta, Gui? Tranquilo? O Guilherme está sem pergunta. Então é isso, para hoje era isso. Quero mais uma vez, como sempre, agradecer a quem assistiu. E como eu gosto de dizer, sou um cidadão da metrópole. Vamos nessa.